Trazer um filho de volta para a igreja é uma das dores mais silenciosas e profundas que podem existir no coração de um pai ou de uma mãe cristã. Não é apenas a ausência física no banco da igreja que machuca, mas a sensação de que algo precioso foi perdido no caminho, de que a fé que um dia foi ensinada com lágrimas, orações e exemplos parece ter sido rejeitada. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Muitos pais se perguntam em silêncio onde erraram, se falharam, se Deus ainda os ouve e se existe esperança real de restauração. A palavra de Deus e os escritos de Ellen White não ignoram essa dor, mas a reconhecem, a acolhem e apontam um caminho seguro, ainda que longo, para a restauração espiritual dos filhos afastados. A Bíblia declara em Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse verso não é uma promessa mágica de que o filho jamais se afastará, mas uma garantia de que a semente lançada no coração nunca será apagada. Ellen White confirma essa verdade ao escrever que as lições aprendidas na infância, quando o caráter é formado, raramente são esquecidas. Podem parecer perdidas, mas permanecem latentes. Educação, página 126. Isso significa que, mesmo quando um filho parece distante, indiferente ou até hostil à fé, Deus continua trabalhando nos bastidores da mente e do coração. Antes de qualquer tentativa de convencer, pressionar ou confrontar o filho, o primeiro passo para trazê-lo de volta à igreja começa dentro do próprio lar, no coração dos pais. Ellen White ensina que nenhum sermão pregado do púlpito terá tanto poder quanto a influência silenciosa de um lar governado pelo amor de Cristo. O Lar Adventista, página 32. Muitos pais cometem o erro de tentar resgatar o filho por meio de cobranças espirituais, discursos longos ou comparações com outros jovens da igreja. Mas esse caminho geralmente produz mais afastamento do que aproximação. A reconquista espiritual começa com um espírito quebrantado diante de Deus. Se você está assistindo a este vídeo e sente essa dor no coração, escreva agora nos comentários a frase: Senhor, eu entrego meu filho em tuas mãos. Esse ato simples de fé é também uma declaração pública de confiança em Deus. Não escreva para mim, escreva como uma oração. Jesus deixou claro em João 6,44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso nos ensina uma verdade essencial. Não somos nós que convencemos um filho a voltar para a igreja, é o Espírito Santo que o atrai. O papel dos pais não é substituir o Espírito, mas cooperar com ele. Ellen White escreve que os pais devem trabalhar em harmonia com os anjos celestiais que cooperam com aqueles que buscam salvar os jovens. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 327. Isso muda completamente a perspectiva. Você não está lutando sozinho. Um erro comum é confundir zelo espiritual com controle. Muitos filhos se afastam não porque rejeitam a Deus, mas porque associam a fé a um ambiente de julgamento, rigidez excessiva ou incoerência. Ellen White adverte que,
Palavras duras e espírito crítico afastam os jovens do caminho da verdade mais rapidamente do que a descrença aberta. Mensagens aos Jovens, página 369. Isso não significa relativizar princípios, mas aprender a expressá-los com graça, paciência e amor semelhante ao de Cristo. Cristo nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele convidava, caminhava junto, ensinava pelo exemplo e respeitava o tempo de cada pessoa. Em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, o pai não corre atrás do filho no momento da rebeldia, mas mantém o coração aberto, a casa preparada e os braços prontos para o reencontro. Ellen White comenta essa parábola, afirmando que o amor do pai não cessou quando o filho se afastou. Permaneceu constante, aguardando o momento do retorno. Parábolas de Jesus, página 203. Essa é uma das maiores lições para pais que desejam ver seus filhos de volta à igreja. Talvez seu filho esteja envolvido com escolhas que você não aprova, amizades que te preocupam, ou estilos de vida que parecem incompatíveis com a fé cristã. Mesmo assim, o vínculo do amor não pode ser quebrado. O inimigo se aproveita de rupturas emocionais para criar barreiras espirituais. Ellen White afirma que Satanás sabe que, se puder separar os jovens do amor e da confiança dos pais, terá acesso mais fácil à mente deles. Fundamentos da Educação Cristã, página 199. Manter o relacionamento vivo é estratégico no plano da redenção. Faça agora outra interação. Escreva nos comentários o nome do seu filho ou filha, não como exposição, mas como um ato simbólico de entrega. Você está colocando esse nome diante de Deus enquanto centenas de pessoas oram junto com você. A oração persistente é um dos instrumentos mais poderosos na restauração espiritual. Jó orava continuamente por seus filhos, mesmo sem saber se haviam pecado. E a Bíblia registra isso como um hábito santo. Jó 1:5. Ellen White escreve que orações oferecidas com fé perseverante são ouvidas, ainda que a resposta pareça tardar. Caminho a Cristo, página 96. Muitos pais desistem da oração justamente quando o céu está preparando a resposta. Trazer um filho de volta para a igreja não é um evento instantâneo, mas um processo espiritual profundo. Deus trabalha em camadas, usando circunstâncias, encontros, lembranças e até crises para despertar a consciência. Seu papel é permanecer firme, acessível, amoroso e fiel. Não subestime o poder de uma vida coerente. Ellen White declara que uma vida cristã consistente é o argumento mais convincente em favor da verdade. Evangelismo, página 272. Se este conteúdo está falando com você, curta este vídeo agora. Esse simples gesto ajuda a mensagem a alcançar outros pais que estão sofrendo em silêncio. No próximo bloco, vamos avançar ainda mais profundamente, entendendo como o exemplo diário, o silêncio estratégico e a confiança em Deus se tornam instrumentos para o retorno espiritual dos filhos. A restauração espiritual de um filho não acontece apenas por palavras, mas principalmente pelo ambiente que o cerca. Depois da oração perseverante, o segundo grande instrumento que Deus usa é o testemunho silencioso e constante. Muitos pais acreditam que precisam falar mais sobre Deus, quando na verdade precisam permitir que Deus seja visto em sua maneira de viver. Ellen White ensina que o exemplo é mais poderoso do que o preceito. Aquilo que somos fala mais alto do que aquilo que dizemos. Educação, página 276. Um lar onde a paz, domínio próprio, humildade e perdão se torna um convite vivo para o retorno à fé. Quando um filho se afasta da igreja, ele passa a observar os pais com ainda mais atenção. Cada reação, cada palavra, cada atitude passa a ser analisada. Se o cristianismo apresentado em casa for rígido, frio ou incoerente, o afastamento se aprofunda. Mas se o filho vê pais que erram, pedem perdão,
choram diante de Deus e dependem da graça diariamente, algo começa a se mover dentro dele. A Bíblia afirma em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse princípio começa dentro de casa. Ellen White reforça essa ideia ao escrever que pais que desejam salvar seus filhos devem primeiro viver a religião que professam. O Lar Adventista, página 316. Não se trata de perfeição, mas de autenticidade. Muitos jovens rejeitam a fé porque cresceram em ambientes onde a religião era aparência, mas não transformação. O Espírito Santo trabalha com verdade, não com fachada. Outro ponto essencial é aprender a discernir o tempo de falar e o tempo de silenciar. Há momentos em que insistir em conversas espirituais produz resistência, não arrependimento. Eclesiastes 3:7 declara que há tempo de estar calado e tempo de falar. Ellen White comenta que palavras ditas fora de tempo podem endurecer o coração que desejamos salvar. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 200. O silêncio, quando acompanhado de oração e amor, muitas vezes fala mais alto do que longos discursos. Isso não significa abandonar o filho espiritualmente, mas confiar que Deus sabe quando e como falar ao coração dele. Muitos pais se sentem culpados quando param de insistir verbalmente, como se estivessem desistindo. Na verdade, estão entregando o controle a quem realmente pode transformar. Ellen White escreve que Deus respeita a liberdade humana, mas nunca abandona aquele por quem alguém intercede em fé. Caminho a Cristo, página 97. Se você está entendendo essa verdade, escreva agora nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. Além do exemplo e do silêncio estratégico, outro elemento crucial é a maneira como os pais reagem às quedas e erros dos filhos. Muitos jovens se afastam definitivamente porque, ao errar, encontram julgamento em vez de misericórdia. Jesus tratava o pecado com firmeza, mas sempre tratava o pecador com compaixão. Em João 8, ao lidar com a mulher adúltera, ele não minimizou o pecado, mas ofereceu restauração antes da correção. Ellen White comenta que o Salvador nunca afastou uma alma arrependida, por mais profunda que fosse sua queda. O desejado de todas as nações, página 462. Quando um filho sente que não pode errar sem perder o amor dos pais, ele se distancia emocionalmente e espiritualmente. O lar deixa de ser refúgio e passa a ser tribunal. Ellen White adverte que a severidade excessiva fecha portas que o amor poderia manter abertas. Fundamentos da Educação Cristã, página 268. O inimigo se aproveita desse ambiente para reforçar a ideia de que a igreja é um lugar de condenação, não de cura. A disciplina bíblica nunca foi sinônimo de humilhação. Hebreus 12:6 afirma que o Senhor corrige a quem ama. Correção bíblica tem como objetivo restaurar, não ferir. Quando os pais aprendem a refletir esse caráter de Deus, o coração do filho começa a se reabrir, ainda que lentamente. Outro aspecto poderoso é a influência indireta. Deus, muitas vezes, usa outras pessoas para alcançar aquilo que os pais não conseguem mais acessar. Professores, amigos cristãos, líderes espirituais e até desconhecidos podem ser instrumentos divinos. Ellen White escreve que Deus envia mensageiros por caminhos inesperados, quando os meios comuns parecem falhar. Evangelismo, página 316. Isso exige humildade dos pais, pois significa aceitar que Deus não está limitado à sua voz. Ore para que Deus coloque pessoas certas no caminho do seu filho, não para pressioná-lo, mas para refletir Cristo de maneira genuína. Muitos jovens retornam à fé não por um sermão, mas por um gesto de amor recebido no momento certo.
Digite agora nos comentários: Senhor, envia as pessoas certas para a vida do meu filho. Ao escrever isso, você está alinhando sua fé com a ação divina. É importante também compreender que o afastamento espiritual, muitas vezes, está ligado a dores emocionais não resolvidas. Frustrações, traumas, decepções com líderes ou experiências negativas dentro da igreja podem gerar feridas profundas. Ellen White reconhece isso ao afirmar que muitos se afastam não por rejeição à verdade, mas por terem sido feridos por aqueles que a professavam. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 429. Ignorar essas feridas não acelera o retorno. Reconhecê-las com empatia abre caminhos de cura. Ouvir sem interromper, validar sentimentos, sem relativizar princípios e demonstrar interesse genuíno pela história do filho, são atitudes que quebram barreiras. Tiago 1,19 aconselha: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse conselho é especialmente necessário quando o assunto é fé dentro da família. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê resultados imediatos. A semente pode estar germinando debaixo da terra, invisível aos olhos, mas viva. Ellen White declara que a obra da graça no coração é silenciosa, profunda e progressiva. Parábolas de Jesus, página 65. Confie no processo. Se este conteúdo está fortalecendo sua fé, compartilhe este vídeo agora no grupo da sua igreja ou com alguém que também sofre com um filho afastado. No próximo trecho, vamos avançar ainda mais, falando sobre perseverança, esperança e o papel da promessa divina na restauração completa da família. Continuando nessa jornada espiritual tão delicada, é fundamental compreender que Deus trabalha não apenas no coração do filho afastado, mas também no coração dos pais durante todo o processo. Muitas vezes, enquanto esperamos a restauração do filho, o Senhor está nos moldando, ensinando dependência, quebrando o orgulho espiritual e aprofundando nossa fé. Ellen White escreve que as provações que nos levam a orar mais fervorosamente são bênçãos disfarçadas. Caminho a Cristo, página 10. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. A Bíblia apresenta diversos exemplos de pais e mães que clamaram a Deus por seus filhos e tiveram de aguardar. Mônica, mãe de Agostinho, orou durante anos antes de ver a conversão daquele que se tornaria um dos maiores pensadores cristãos da história. Ellen White menciona que orações feitas com lágrimas não são esquecidas no céu, ainda que a resposta seja adiada. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 321. Isso nos lembra que o silêncio aparente de Deus nunca significa indiferença. Um erro comum durante essa espera é permitir que a culpa domine o coração. Muitos pais revisitam o passado repetidamente, tentando identificar onde falharam, como se isso pudesse mudar o presente. O inimigo se aproveita dessa culpa para enfraquecer a fé e gerar desânimo. Romanos 8:1 declara claramente que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ellen White reforça que a culpa excessiva paralisa a fé e impede a confiança plena em Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 351. O arrependimento saudável produz mudança. A culpa constante produz paralisia. Deus não chama os pais para viverem presos ao passado, mas firmes na esperança do futuro. Jeremias 29:11 revela o coração divino ao afirmar que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Essa promessa não se limita à vida profissional ou material, mas alcança também a restauração familiar e espiritual. Ellen White escreve que o Senhor vê o fim desde o princípio e trabalha para salvar famílias inteiras. Profetas e Reis, página 148. Outro ponto essencial é aprender a descansar em Deus, mesmo em meio à dor.
Muitos pais vivem em estado constante de ansiedade espiritual, tentando vigiar cada passo do filho, cada decisão, cada escolha. Isso gera desgaste emocional e, muitas vezes, conflitos desnecessários. Salmos 127:1 nos lembra que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ellen White comenta que a ansiedade não acelera a obra de Deus, mas a confiança abre caminho para sua intervenção. A Ciência do Bom Viver, página 481. Descansar não significa ser indiferente, mas reconhecer os limites humanos e a soberania divina. Quando os pais aprendem a entregar verdadeiramente o controle, algo muda no ambiente espiritual do lar. A paz substitui a tensão, e essa mudança é percebida pelos filhos, mesmo que eles não expressem isso verbalmente. O Espírito Santo se move com mais liberdade em um ambiente de fé do que em um ambiente de medo. Se você sente que tem vivido dominado pela ansiedade, escreva agora nos comentários: Senhor, eu descanso em Ti. Faça disso uma oração simples, mas sincera. Outro aspecto muitas vezes negligenciado é o poder da intercessão coletiva. A Bíblia ensina em Mateus 18:19 que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo Pai. Ellen White destaca que orações unidas possuem poder especial diante do trono de Deus. Serviço Cristão, página 222. Compartilhar o pedido de oração com pessoas maduras espiritualmente não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. No entanto, é importante escolher com cuidado com quem compartilhar essa dor. Nem todos sabem interceder sem julgar. Ellen White adverte que confissões feitas a ouvidos indiscretos podem resultar em mais feridas do que cura. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 85. Busque pessoas que saibam orar, não apenas opinar. Além da oração, a palavra de Deus deve ser mantida viva no lar, mesmo que o filho não participe diretamente. A leitura bíblica, o culto familiar e a atmosfera espiritual constante criam um ambiente onde o Espírito Santo atua silenciosamente. Ellen White afirma que a presença da palavra de Deus no lar afasta influências malignas e atrai anjos celestiais. O Lar Adventista, página 327. Mesmo quando parece que ninguém está ouvindo, o céu está agindo. É importante lembrar que o retorno do filho à igreja não acontece necessariamente da forma que os pais imaginam. Às vezes, Deus conduz o processo por caminhos inesperados, usando experiências difíceis para despertar o coração. O filho pródigo só percebeu sua condição quando chegou ao fundo do poço. Ellen White comenta que Deus permite certas experiências dolorosas para que a alma reconheça sua necessidade de salvação. Parábolas de Jesus, página 202. Isso exige confiança profunda, pois nenhum pai deseja ver o filho sofrer. Contudo, sofrimento não significa abandono divino. Muitas vezes, é justamente no momento de maior fragilidade que o coração se abre para Deus. Os pais precisam resistir à tentação de interferir em tudo, impedindo que o filho enfrente consequências que podem levá-lo ao arrependimento. Isso não é falta de amor, mas confiança na justiça e misericórdia de Deus. Se essa parte do vídeo está falando diretamente com você, escreva nos comentários: Eu creio na restauração da minha família. Essa declaração fortalece não apenas sua fé, mas a de outras pessoas que estão assistindo. Outro ensinamento precioso é não medir o amor de Deus pelo comportamento atual do filho. Deus ama seu filho mais do que você jamais poderá amar. Ellen White escreve que o amor divino excede toda compreensão humana e não se esgota diante da rebeldia. O desejado de todas as nações, página 483. Essa verdade traz consolo e esperança. Enquanto espera, cuide também da sua própria vida espiritual.
Muitos pais se perdem emocionalmente no processo e acabam negligenciando sua comunhão pessoal com Deus. Isso enfraquece ainda mais a caminhada. Isaías 40:31 promete que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Ellen White reforça que pais espiritualmente fortalecidos estão mais aptos a cooperar com Deus na salvação dos filhos. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 111. Deus não desistiu do seu filho. Ele não desistiu de você. O céu está em movimento, mesmo quando a terra parece silenciosa. No próximo trecho, vamos falar sobre esperança ativa, promessas bíblicas específicas e como se posicionar espiritualmente até o dia do reencontro e da restauração completa. Seguindo essa caminhada até o fim, é essencial compreender que a esperança cristã não é passiva, emocional ou baseada em sentimentos momentâneos. A esperança bíblica é uma certeza construída sobre promessas, caráter e fidelidade de Deus. Quando se trata de trazer um filho de volta para a igreja, essa esperança precisa ser alimentada diariamente, porque o inimigo trabalha incansavelmente para plantar desânimo, dúvida e incredulidade no coração dos pais. Ellen White afirma com clareza que Satanás se esforça para levar os pais ao desespero, pois sabe que a fé perseverante é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 312. Permanecer esperançoso é um ato espiritual de resistência. A Bíblia está repleta de promessas direcionadas às famílias. Isaías 49:25 declara: aos teus filhos contenderei e eu salvarei a teus filhos. Essa não é uma promessa genérica, mas uma declaração direta do próprio Deus, assumindo a causa dos filhos. Ellen White comenta que essas promessas foram registradas para fortalecer a fé dos pais que lutam pela salvação de seus lares. Profetas e Reis, página 240. Tomar posse dessas promessas em oração não é presunção, é fé. Muitos pais oram pedindo que Deus mude o comportamento do filho, mas Deus começa mudando o ambiente espiritual, emocional e relacional ao redor dele. Às vezes, o retorno à igreja não começa com uma decisão imediata de voltar ao culto, mas com pequenos sinais. Uma pergunta espiritual, uma lembrança da infância, uma crise existencial, um interesse inesperado por assuntos espirituais. Ellen White escreve que o Espírito Santo trabalha por impressões suaves e repetidas, conduzindo a mente passo a passo. Caminho a Cristo, página 57. Reconhecer esses sinais fortalece a esperança. É importante também redefinir o que significa voltar para a igreja. Para alguns pais, isso significa presença constante nos cultos. Para Deus, muitas vezes, o primeiro passo é a reconciliação do coração com Ele. A transformação verdadeira começa internamente. Ellen White afirma que a reforma exterior sem conversão interior não produz frutos duradouros. O desejado de todas as nações, página 172. Confie no processo de Deus, mesmo que ele não siga o ritmo ou a forma que você imaginou. Nesse caminho, evite comparar seu filho com outros jovens que aparentemente permaneceram firmes na fé. Cada pessoa possui uma história, lutas e processos diferentes. Comparações geram frustração e injustiça emocional. Gálatas 6:4. Aconselha que cada um examine a si mesmo sem se comparar com o outro. Ellen White reforça que Deus trata cada alma individualmente, segundo suas necessidades específicas. Educação, página 132. Seu filho não é um caso perdido, é um caso único nas mãos de Deus. Se você chegou até aqui neste vídeo, escreva agora nos comentários: meu filho pertence ao Senhor. Essa frase é uma afirmação de fé, baseada no reconhecimento de que Deus é o verdadeiro dono da vida que você ama. Outro ponto crucial é preparar o coração para o dia do retorno.
Muitos pais idealizam esse momento como algo perfeito, imediato e definitivo. No entanto, o retorno pode ser gradual, com avanços e recuos. O filho pródigo voltou, mas ainda precisava reaprender a viver como filho. Ellen White observa que aqueles que retornam após o afastamento necessitam de paciência, compreensão e apoio contínuo. Parábolas de Jesus, página 204. Receber sem desconfiança, sem lembranças constantes do passado e sem cobranças excessivas é fundamental para que a restauração seja completa. O perdão desempenha um papel central nesse processo. Guardar ressentimentos, ainda que silenciosos, cria barreiras espirituais. Colossenses 3,13 orienta: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ellen White escreve que o perdão libera tanto quem o oferece quanto quem o recebe. O Maior Discurso de Cristo, página 113. Perdoar não apaga a dor, mas impede que ela governe o relacionamento. Enquanto espera, mantenha viva a missão que Deus lhe confiou. Sua vida não se resume ao problema do filho, por mais doloroso que seja. Continue servindo, adorando, crescendo espiritualmente. Isso não é negligência, é equilíbrio espiritual. Ellen White afirma que pais que permanecem ativos na obra de Deus encontram forças renovadas para enfrentar as lutas familiares. Serviço Cristão, página 198. Sua fidelidade inspira mais do que você imagina. É fundamental lembrar que Deus não trabalha apenas com probabilidades humanas. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos é perfeitamente possível para Ele. Lucas 1,37 declara que, para Deus, nada é impossível. Ellen White reforça que os casos mais difíceis são frequentemente os que mais glorificam o poder divino quando são restaurados. Evangelismo, página 697. Nunca limite o que Deus pode fazer com base no que você está vendo agora. Talvez seu filho esteja distante há anos. Talvez já tenha dito que não quer saber de igreja, de Deus ou de religião. Mesmo assim, a palavra garante que Deus continua chamando. Apocalipse 3:20 mostra um Cristo que bate à porta esperando ser ouvido. Ellen White escreve que o amor de Cristo é paciente e persistente, jamais desistindo de uma alma. O desejado de todas as nações, página 489. Essa verdade sustenta a esperança até o fim. Se esta mensagem tocou seu coração, faça parte ativa dessa obra. Curta este vídeo para que ele alcance outros pais que estão chorando em silêncio. Deixe um comentário com seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Eu quero orar por você e pela sua família. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja ou com alguém que precise ouvir essa palavra hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui continuaremos caminhando juntos, fortalecendo a fé, restaurando lares e confiando no Deus que nunca falha.